Para! Antes de qualquer coisa, preciso te contar algo que os bancos, as financeiras e o sistema de crédito brasileiro definitivamente não querem que você saiba. Existe um conjunto de regras simples que separa quem acumula patrimônio de quem trabalha a vida toda e nunca chega lá. Essas regras não são ensinadas em escola, não estão nos contratos que você assina e não aparecem nas propagandas dos bancos. Eu vou te entregar essas regras completas nos próximos 18 minutos, de graça, sem enrolação. Mas você precisa ficar até o final, porque o erro mais caro que você pode cometer está na parte que a maioria das pessoas abandona antes de chegar. Se ninguém nunca te ensinou como o dinheiro realmente funciona, não é culpa sua. Mas a partir de agora, é sua responsabilidade mudar isso. A maioria dos brasileiros ganha dinheiro a vida toda e nunca aprende as regras básicas que separam quem acumula patrimônio de quem apenas sobrevive. Hoje eu vou mudar isso. Vou te dar as ferramentas reais que funcionam. Não teoria acadêmica, mas estratégias que você pode aplicar ainda essa semana. Vamos começar com a verdade mais importante sobre dinheiro. Não é quanto você ganha que determina sua riqueza. É a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Existem brasileiros ganhando R$20 mil por mês que estão completamente quebrados. E outros ganhando R$6 mil que estão construindo patrimônio real todo mês. A diferença não é sorte, não é herança e não é educação. É um conjunto de hábitos e sistemas que qualquer pessoa pode aprender e implementar. E começa com um orçamento. Eu sei que a palavra orçamento soa chata, mas o orçamento não é uma prisão. É o mapa que te mostra exatamente onde seu dinheiro está indo antes que ele desapareça. O método mais eficaz e mais simples de orçamento que existe chama-se 50, 20 e 30. 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança e investimento. 50% para necessidades. Aluguel ou financiamento, contas, alimentação, transporte. Tudo o que você precisa para viver. Nada mais nessa categoria. 30% para desejos. Restaurantes, entretenimento, viagens, roupas. Tudo que torna a vida prazerosa. Esse dinheiro existe para ser usado sem culpa. E 20% para poupança e investimento. Esse é o número que vai mudar sua vida. Esse 20% é onde o patrimônio começa a ser construído de verdade. Se você ganha R$5 mil por mês, R$1.000 todo mês vai direto para o seu futuro. Em 10 anos, com rendimento médio de mercado, esse hábito vale mais de R$150 mil. Mas antes de investir qualquer centavo, existe uma etapa que a maioria pula e paga caro por isso. O fundo de emergência. O fundo de emergência é dinheiro guardado em conta de fácil acesso, equivalente a 3 a 6 meses das suas despesas fixas. É a diferença entre um imprevisto e uma catástrofe financeira. Seu carro quebra, você perde o emprego, você tem uma emergência médica. Sem fundo de emergência, essas situações viram dívida de cartão de crédito com 200% de juros ao ano. Com fundo de emergência, as mesmas situações são apenas inconvenientes que você resolve sem estresse e sem prejudicar seu progresso financeiro de longo prazo. Agora vamos falar sobre o maior destruidor de patrimônio da classe média brasileira. A dívida de cartão de crédito. O brasileiro médio carrega cerca de R$3 mil em dívida de cartão de crédito. A juros de 200% ao ano, essa dívida pode dobrar em menos de um ano em juros puros. Dinheiro em juros que não compra nada, não constrói nada e não gera nenhum retorno. É dinheiro que simplesmente desaparece e enriquece o banco. A estratégia para eliminar dívida de cartão de crédito mais rápido chama-se método avalanche. Você lista todas as dívidas da maior taxa de juros para a menor e ataca a mais cara primeiro. Você paga o mínimo em todas as outras dívidas e coloca todo o dinheiro extra na dívida de maior juros. Quando ela zera, você pega todo esse dinheiro e ataca a próxima da lista. Matematicamente, o método avalanche é o mais eficiente. Ele minimiza o total de juros pagos e reduz o tempo para eliminar todas as dívidas. Números não mentem. Existe outro método chamado bola de neve, que começa pela menor dívida independente dos juros. Ele é psicologicamente mais motivador porque você vê vitórias rápidas logo no início. Qual dos dois você usa depende de você. O melhor método é o que você vai realmente executar. Consistência supera a otimização matemática quando se trata de comportamento humano. Agora que falamos de eliminar dívida, vamos falar de algo muito mais excitante. Como fazer seu dinheiro crescer automaticamente enquanto você vive sua vida.
O veículo de investimento mais poderoso disponível para o brasileiro médio não é ação individual, não é criptomoeda e não é imóvel. É o Tesouro Direto combinado com aportes mensais consistentes. Se sua empresa oferece previdência privada com contrapartida e você não está contribuindo o suficiente para capturar essa contrapartida completa, você está deixando dinheiro grátis na mesa todo mês. Se sua empresa faz contrapartida de até 3% do seu salário e você contribui 3%, você imediatamente dobrou seu retorno antes de qualquer valorização de mercado. Depois da previdência com contrapartida completa, o próximo destino do seu dinheiro deve ser uma conta em corretora de valores. Hoje, abrir conta é gratuito e leva menos de 10 minutos. O Tesouro Selic é especialmente poderoso para quem ainda está construindo a reserva de emergência. Você investe com liquidez diária e o dinheiro rende acima da inflação com segurança total. Pensa nisso por um segundo. Dinheiro que cresce protegido acima da inflação com total segurança e liquidez. É o instrumento que o governo brasileiro oferece e a maioria ignora completamente. Agora vamos falar sobre onde investir para multiplicar patrimônio. E a resposta vai surpreender você pela sua simplicidade absoluta. A maioria das pessoas passa horas tentando escolher ações individuais para bater o mercado. E a maioria dos gestores profissionais com equipes inteiras também não consegue fazer isso consistentemente. Você assistiu até aqui. Isso já te coloca à frente de 90% das pessoas que começaram esse vídeo. O like e a inscrição são os dois últimos passos de quem leva o próprio futuro financeiro a sério. Vai deixar de fazer? A solução mais eficaz e comprovada para o investidor comum são os fundos de índice, os ETFs. Um único ETF do Ibovespa compra as maiores empresas brasileiras de uma vez só. Um ETF do BOVA11 compra as maiores empresas brasileiras: Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, todas elas. Quando a economia brasileira cresce, você cresce junto. Historicamente, a Bolsa Brasileira entregou retornos significativos no longo prazo. Com taxas baixíssimas de ETFs, a maioria desse retorno vai direto para o seu bolso. Agora vamos para uma das estratégias de economia mais poderosas que existe e que pouquíssimas pessoas usam: a automação financeira completa. A ideia é simples e transformadora. No dia que você recebe seu salário, antes de você ver qualquer centavo, o dinheiro já foi automaticamente distribuído para onde deve ir. 20% vai automaticamente para investimentos e poupança antes de você ter a chance de gastar. O que você não vê, você não gasta. E o que você investe automaticamente, você nunca sente falta. Automação remove a necessidade de força de vontade. E força de vontade é um recurso limitado que acaba ao longo do dia. Sistemas automáticos funcionam todos os dias, sem depender de motivação. Vamos agora para algo que vai salvar centenas ou até milhares de reais por ano: a auditoria de assinaturas e gastos recorrentes. O brasileiro médio tem entre 8 e 12 assinaturas ativas: streaming, apps, academias, softwares. Uma pesquisa recente mostrou que a maioria subestima esse gasto em mais de R$300 por mês. R$300 por mês que você nem sente saindo. Mas R$300 por mês investidos em ETF por 20 anos podem se transformar em um patrimônio expressivo pelo efeito dos juros compostos. Então aqui está o exercício que você vai fazer essa semana. Abra seu extrato bancário e cartão de crédito e liste todos os débitos automáticos. Todos, sem exceção. Para cada assinatura, faça uma pergunta honesta. Você usou isso pelo menos 3 vezes no último mês? Se a resposta for não, cancele agora mesmo. Não pense, não procrastine, cancele. Agora vamos falar sobre uma estratégia que pode reduzir uma das suas maiores despesas fixas: o seguro de carro, de saúde ou do imóvel. A maioria das pessoas nunca negocia isso. Seguros são um dos mercados mais competitivos do Brasil. E a lealdade não é recompensada. Na verdade, as seguradoras frequentemente cobram mais de quem fica do que de novos clientes. Uma vez por ano, toda vez que seu seguro for renovar, você pede cotação para pelo menos 3 seguradoras concorrentes. Depois volta para a sua atual e pede para igualarem. Na maioria dos casos, elas vão reduzir o preço para manter você como cliente. Essa conversa de 30 minutos pode economizar de R$1.000 a R$3.000 por ano em seguros. Aplicando essa mesma lógica ao plano de saúde na época de reajuste, ao plano de celular e ao serviço de internet,
você pode facilmente economizar R$ 6.000 por ano em contas fixas. R$ 6.000 por ano. Isso é R$ 500 por mês que podem ir direto para seu fundo de emergência ou para seus investimentos em Tesouro Direto ou ETFs. Agora vamos para o tema que mais divide as pessoas quando se trata de finanças pessoais: comprar ou alugar um imóvel. E a resposta correta vai depender completamente da sua situação específica. A narrativa de que alugar é jogar dinheiro fora é falsa e simplista. Alugar pode ser a decisão financeiramente mais inteligente, dependendo do mercado onde você vive e do seu momento de vida. A regra geral é esta: se você planeja ficar na mesma cidade por pelo menos 5 a 7 anos e tem 20% para dar de entrada sem comprometer seu fundo de emergência, comprar faz sentido. Mas, se você está em cidade cara como São Paulo, Rio de Janeiro ou Florianópolis, onde o preço de compra é muito alto em relação ao aluguel anual, alugar e investir, a diferença pode gerar mais riqueza. A regra do preço sobre aluguel é simples: divida o preço de compra do imóvel pelo aluguel anual equivalente. Se o resultado for maior que 20, alugar e investir tende a ser mais eficiente financeiramente. Vamos agora para uma estratégia que vai reduzir o imposto que você paga e aumentar o dinheiro disponível para investir. A otimização fiscal para a pessoa física. A maioria dos brasileiros paga mais imposto do que precisa, simplesmente porque não conhece as deduções disponíveis. A Receita Federal não vai te ligar para te dizer o que você pode deduzir. Se você tem dependentes, despesas médicas, educação ou contribui para a Previdência Privada (PGBL), todas essas despesas podem reduzir sua base de cálculo do imposto de renda na declaração anual. O PGBL é Triple Tax Advantaged para quem faz declaração completa. Você deduz até 12% da renda bruta na entrada, cresce sem imposto e paga imposto apenas no resgate. Ferramenta poderosa e subutilizada. Agora vamos falar sobre algo que afeta diretamente quanto você paga em tudo: seu score de crédito. E existem estratégias simples para melhorá-lo rapidamente. Seu score no Serasa e no SPC determina a taxa de juros que você paga no financiamento imobiliário, no financiamento do carro e em praticamente qualquer crédito. A diferença entre um score baixo e alto pode custar dezenas de milhares de reais. O fator mais importante do score de crédito é pagar as contas em dia e manter o CPF limpo. Sem negativações e sem atrasos, o score sobe consistentemente ao longo do tempo. Se você tem limite de R$ 10.000 em um cartão, mantenha o saldo abaixo de 3.000. Pagar o saldo completo todo mês automaticamente mantém sua utilização baixa e seu score sobe. Nunca feche cartões de crédito antigos, mesmo que você não os use mais. O histórico de crédito é um dos fatores do score, e fechar um cartão antigo pode reduzir sua pontuação imediatamente. Agora vamos falar sobre uma área que poucos consideram quando pensam em finanças pessoais, mas que tem um dos maiores impactos no patrimônio de longo prazo: investir em você mesmo. Cada habilidade que aumenta seu potencial de renda tem o maior retorno sobre investimento possível. Um curso que custa R$ 1.000 e aumenta seu salário em R$ 10.000 por ano tem retorno de 1.000%. Nenhum ETF, nenhuma ação, nenhum imóvel vai dar retorno de 1.000% em um ano. O maior ativo que você possui é sua capacidade de gerar renda, e ela pode ser expandida intencionalmente. Investir em certificações profissionais, em habilidades de comunicação, em liderança e em networking estratégico são formas de aumentar renda que se pagam em meses e não em décadas. Agora vamos falar sobre a estratégia de economia que mais gera resultado em menos tempo: reduzir as 3 maiores despesas da sua vida. Para a maioria dos brasileiros, as 3 maiores despesas são moradia, transporte e alimentação. Otimizar essas 3 categorias tem impacto 10 vezes maior do que parar de tomar café caro. Em moradia, considere se você está usando todo o espaço que está pagando. Mudar para um imóvel menor, mesmo que por alguns anos, pode liberar centenas de reais por mês imediatamente. Em transporte, o segundo carro é frequentemente o maior desperdício financeiro de famílias brasileiras. Custo de compra, financiamento, seguro, manutenção, gasolina e estacionamento podem chegar a R$ 2.000 por mês. Em alimentação,
Cozinhar em casa 5 dias por semana versus comer fora 5 dias por semana pode representar uma economia de R$ 800 a R$ 1.200 por mês para uma família de 4 pessoas. Não estou te pedindo para viver como monge. Estou te pedindo para fazer escolhas conscientes nas grandes despesas para que você possa viver abundantemente nas pequenas e investir o suficiente para transformar sua vida. Vamos agora montar o plano completo. 7 passos para você implementar nos próximos 90 dias e transformar completamente sua situação financeira. Passo 1. Nos próximos 7 dias, calcule sua renda líquida mensal e liste absolutamente todas as suas despesas. Você precisa saber exatamente onde está antes de saber para onde ir. Passo 2. Configure o sistema 50, 20 e 30 no seu banco. Abra uma conta em corretora só para investimentos e configure transferência automática no dia do pagamento. Automação primeiro. Passo 3. Se você tem dívida de cartão de crédito ou cheque especial com juros abusivos, liste todas e comece o método avalanche ou bola de neve esta semana. Não no próximo mês, esta semana. Passo 4. Construa seu fundo de emergência. Se você não tem nenhum, comece com R$ 1.000 como meta imediata. Depois vá para 3 meses de despesas. Um passo de cada vez. Passo 5. Maximize sua contribuição de previdência privada, pelo menos até capturar a contrapartida completa do empregador. Se você ainda não faz isso, você está deixando parte do seu salário na mesa todo mês. Passo 6. Abra conta em corretora de valores se você ainda não tem. 5 minutos no site da XP, da Rico ou da Clear. Configure aporte automático mensal de qualquer valor. Comece. Passo 7. Uma vez por ano, audite seus seguros, assinaturas e contas fixas. Reserve 2 horas para essa tarefa e trate como um investimento que pode te poupar R$ 6.000 por hora do seu tempo. Esses 7 passos implementados com consistência ao longo de 90 dias vão criar uma base financeira que a maioria dos brasileiros nunca vai ter. Não por falta de renda, por falta de sistema. Quero te dizer algo importante antes de terminar. Finanças pessoais não é sobre privação, é sobre intenção. É sobre decidir conscientemente o que importa para você e alocar recursos de acordo com isso. A cobertura, o carro, as viagens. Isso não veio de herança ou sorte. Veio de decisões consistentes e de um sistema que funcionou mesmo quando a motivação não estava presente. E o mais importante, você não precisa ser rico para começar. Você precisa começar para ter alguma chance de ser rico. A ordem importa e ela começa hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, o like é a menor troca que você pode fazer. E se quiser continuar recebendo o que as escolas nunca ensinaram sobre dinheiro, a inscrição está aí esperando por você. Você acabou de receber de graça o que um consultor financeiro cobraria caro para te ensinar. O retorno que eu peço é R$0. Só um like e uma inscrição. Essa é a melhor relação custo-benefício do seu dia.